Êxodo 14. Quem achou diz? Amém. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampam de fronte a Pieirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então o Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Vamos para o versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pieirote, defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 15, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marcha. E tu, levanta o teu bordão, e estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Senhor, queremos te agradecer em nome de Jesus. Te louvamos para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque ninguém é tão grande como tu. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Deus que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito obrigado, Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Sabe, irmãos, nós temos visto e temos vivenciado na nossa vida situações em que nós estamos aparentemente encurralados. Todos nós vivemos algum momento da vida em que você olha assim, como se você se deparasse com uma parede na sua frente e fala: não tem mais jeito, não tem mais saída, acabou, o que eu faria? Mas no caso de Israel, não era parede, não era concreto, não era rocha, era simplesmente um grande mar. E não dá para nadar, não dá para atravessar. Eram em torno de 2 milhões de pessoas, alguns dizem mais, alguns dizem pouco menos. É certo que o povo de Israel saiu da escravidão, viu o poder de Deus, se empolgaram com aquilo que Deus estava fazendo e de repente viram que não tinha saída. É muito fácil nós falarmos hoje: aquele povo fez isso, fez aquilo. É muito fácil agora nós analisarmos, porque nós estamos aqui confortavelmente sentados lendo a história de vida de alguns. Porque é muito fácil conhecer a vida de alguém a partir do momento que ela já foi vivida. É muito fácil contar a sua história hoje. É por isso que o passado tanto nos fascina. E muitos falam: que tempo bom. Ora, é tempo bom porque você tem o domínio daquilo que passou. Porque quando você vivia, você certamente não achava que tempo bom, porque o futuro era incerto. O que estava por acontecer, só Deus sabia o que iria acontecer.
analisar do ponto de vista muito prático, em que poucas pessoas agiriam de forma diferente. Quantos de nós vê portas se abrindo o tempo todo? Quantos de nós conseguimos enxergar situações acontecendo de maneira até extraordinária? E aí a gente se empolga, porque olha, Deus agindo, Deus trabalhando, você começa aqui, começa ali, começa aqui, começa ali. E na sequência das coisas que vão acontecendo na sua vida, aparece uma doença que vai te parar, aparece um problema que vai travar você, aparece uma desilusão, uma traição, um abandono, um fracasso, seja ele qualquer que seja a esfera. E aí, quantos que vão, a despeito de uma experiência anterior com Deus, ter a capacidade de levantar a cabeça e falar: eu estou no leito de hospital, mas trazendo à memória tudo que Deus fez na minha vida, eu estou feliz, alegre, está tudo bem. Não tem aquela história da mulher? Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Quantos de nós, nesse momento, consegue fazer igual o profeta? Eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. O que ele estava falando? O que era aquilo que dava esperança? Eram as promessas de Deus e as experiências vividas com Deus, porque é isso que nos faz caminhar. Eu não ando simplesmente por aquilo que Deus está falando que vai fazer. Eu ando porque antes de Deus falar, Ele fez primeiro na minha vida. Deus não vive de promessa, Deus cumpre o que fala. Deus não é alguém que coloca, sabe, eu já vi aquela coisa de desenho animado, que bota um pedaço de carne na frente de um cachorro e ele fica correndo, tentando pegar aquele pedaço de carne, só que ele nunca consegue pegar aquele pedaço de carne. Porque aquilo é só para iludir. Aquilo é só para fazê-lo andar, sem pensar nas consequências. Como alguém que é adestrado. Irmão, nós não somos animais que somos adestrados. Deus nos deu uma consciência, um entendimento para saber, conhecer e reconhecer o poder dele e o que ele faz em nós. Parte do princípio que nós somos os únicos seres, e por isso somos os racionais, que nós temos ciência de quem nós somos, de onde nós vimos, de onde para onde nós estamos indo. E Deus trata conosco de maneira totalmente pessoal. Agora, diga a verdade, que por muitos momentos, por mais que você tenha experimentado grandes vitórias, grandes milagres, se não tem momento que você olha para o obstáculo, você para, pensa, você dá uma balançada. Isso faz parte da natureza humana. E ninguém tem que aqui falar que é o santo, a pessoa mais legal, mais inteligente, mais esperta, mais espiritual, que no primeiro problema, na primeira pedra, pega a pedra, dá um chute na fala, glória a Deus, sai do meu caminho, Você pode até fazer isso, mas depois uma reflexão profunda e trazer a sua memória o que Deus falou para você. Porque o que nos faz caminhar de novo não é simplesmente as situações favoráveis, mas sim aquilo que Deus fala conosco. E naquele povo tinha acontecido muitos milagres, sabe? As 10 pragas foram milagres que Deus realizou ali no meio daquele povo. Aquilo foi algo sobrenatural, mas chegou o momento que aquele milagre dos dias anteriores não era suficiente para abrir caminhos. E é importante nós entendermos isso, que Deus não é um Deus do passado, porque se Deus fosse um Deus do passado, nós teríamos que nos contentar em contar histórias já vividas, e histórias do passado, histórias lá que havíamos vivido há muito tempo atrás. Mas a exemplo, eu quero falar sobre deserto para você, a exemplo do que aconteceu com aquele povo, deserto também é lugar de ser sustentado pelo Senhor. Sabe por quê?
Porque Deus fala para o povo num determinado momento: olha, eu vou sustentar você, vou sustentar vocês, vou mandar um alimento do céu, vou mandar. É claro que aquilo prefigurava o pão que veio do céu, Jesus Cristo enviado por Deus. É claro que aquilo tinha todo o simbolismo, o significado, mas qual era a mensagem de Deus? É para usar hoje, é para aproveitar a bênção hoje. Não guarda o que eu te dei hoje, porque amanhã eu tenho algo novo para você, porque a minha promessa é te sustentar dia após dia com o meu poder, que será liberado sempre para você. Eu não como comida requentada, eu não como milagre requentado, porque o mesmo Deus que fez ontem fará hoje e fará amanhã também. É isso que ele quer dizer aqui. Aquele povo viveu um momento em que ele havia feito milagres em dias anteriores. A própria saída do Egito era um milagre. E chega um momento que aquele povo olha aquele grande mar e não lembra que Deus fez milagres de maneira contínua. Ele imaginou que Deus fez milagre e acabou. É por isso que nós não acreditamos no chamado cessacionismo. Quer dizer o seguinte: algumas correntes teológicas falam que nós vivemos o fim dos milagres, que Deus sim faz milagres, Jesus sim fez milagres, mas isso ficou na perspectiva lá da igreja primitiva, e hoje não tem mais milagre, acabou. Nós acreditamos que Jesus é o mesmo hoje, ontem e será sempre o mesmo, que faz milagres, que fez milagres e fará milagres. Só que aquele povo não entendia a maneira como Deus trabalhava. Eles imaginavam que o milagre que Deus fez foi só aquele, foi só um, acabou, foi daquele jeito, daquela forma, pronto. E naquele momento, bom, acabou. E agora? O que eu faço? Qual a saída? E a Bíblia fala que no deserto o povo foi forjado. Talvez você já esteja vivendo num deserto, vivendo situações. O que é deserto? Deserto é lugar de instabilidade. Quer ver a primeira? De dia, você tem temperaturas que batem os 40 e tantos graus. De noite, 0. Coisa louca. Você consegue imaginar isso? Ou seja, o sujeito de madrugada tem que estar todo coberto, senão fica doente. E durante o dia também tem que estar coberto por causa do sol. Por isso está todo mundo coberto o tempo todo, porque se protege do sol durante o dia, e de noite é um frio totalmente impossível de se imaginar. Existe o deserto de Gobi, que a temperatura lá na Ásia chega a bater menos 40 graus. Consegue imaginar uma coisa dessa? Primeira coisa, deserto é lugar de instabilidade. Quer ver outro sinal? A Bíblia fala que Deus, Jesus viria. Ela fala sobre a perspectiva de João Batista também, que o Senhor iria aplanar os caminhos tortos, aplanar os outeiros, os montes, os buracos, e pavimentar os caminhos. Deserto é lugar de caminhos esburacados e instáveis. Não tem estrada no deserto. O deserto é assim. Você uma hora está embaixo, outra hora está em cima. É pedra, é de um lugar para o outro, você não consegue definir. As paisagens são muito parecidas, por isso que as pessoas se perdiam no deserto, porque era tudo muito parecido, era tudo muito igual, era o mesmo relevo, a mesma estrutura, não tinha muita vegetação. Outra coisa, deserto é um lugar que a gente se fere. Tem gente se ferindo no deserto e não entendendo que isso faz parte do processo do deserto, porque as vegetações do deserto, além de ser muito escassas, elas são espinhosas. Há todo o processo de retenção de água, de líquido, coisa do tipo. Outra coisa, deserto, chove muito pouco, quase nada. E quantas vezes a gente tem que orar: Senhor, manda chuva, Senhor, manda aquela chuva,
Manda a sua chuva sobre nossa vida. E você está orando, mas você está orando no pleno deserto. E você está orando no pleno deserto, parece que nada está acontecendo, porque você está no deserto, está no deserto, está no deserto, está no deserto. Mas aí chega um momento que você vai fazer igual o moço de Elias. O que você está olhando aí? Estou vendo nada. Está vendo que é nada? Pera, eu estou vendo agora uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas aquilo era suficiente para um milagre acontecer. E choveu. Onde estava seco, Deus inundou. Onde estava morto, Deus fez viver. Onde não tinha mais saída, Deus fez alguma coisa acontecer. Onde estava seco, Deus fez nascer uma vegetação linda. Glória a Deus. Deserto é lugar para você ser provado até o seu limite. Deserto é lugar para o nosso caráter ser consolidado e confirmado. Deserto é lugar para as situações acontecerem, mesmo que nós não estejamos em condições de vivê-las. E deserto é lugar de Deus nos poupar também. A Bíblia fala que quando o povo sai do Egito, eles iam para um caminho, Deus fez eles irem para um outro caminho, pelo simples fato de que, se aquele povo visse realmente o caminho que eles iriam trilhar, eles não aguentariam, eles iriam para o outro lado, eles voltariam, eles não conseguiriam caminhar. Muitas vezes, aquilo que nós estamos passando, nós podemos estar achando e sentindo, Deus poderia me poupar disso, Deus poderia evitar que eu passasse por isso, mas Deus já está nos poupando de coisa pior. Deus já está nos poupando de coisas que poderiam ser muito mais impactantes do que isso que nós estamos vivendo nesse momento. E naquele momento, Deus está poupando aquele povo. E olha, que povo difícil, povo murmurador, povo que reclamava de tudo. E você sabe por que o povo ficou 40 anos rodando no deserto? Por causa da sua própria murmuração. Não murmure, porque a sua murmuração pode fazer as bênçãos de Deus sair da sua vida. Não murmure, porque a sua murmuração pode fazer com que todo o projeto que Deus tem na sua vida seja comprometido. Você sabe que desses 2 milhões que saíram de lá, só dois daquele grupo chegaram na chamada terra prometida. Cuidado, que a murmuração pode impedir que as coisas aconteçam na nossa vida. E aquele povo no deserto, aquele povo caminhando ali, ele olha e vê o mar. E o que eles fazem? Eles começam a reclamar, a gritar, a falar: e agora? E agora? O que nós faremos? E o que acontece depois é uma coisa extraordinária, você sabe, que Moisés começa a clamar, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Só que Deus já tinha dado uma ordem para Moisés. Qual é a ordem? Marche, anda. E quando Deus fala: Moisés, eu não mandei você marchar, eu não mandei você falar, caminhar, eu não mandei você andar. Deus está falando o seguinte: se eu falei para você continuar nessa estrada, é porque eu garantiria que todo obstáculo estivesse longe de você, todo obstáculo fosse retirado, porque se eu mandei você caminhar, caminha, porque eu garanto tudo para mim. Então, se Deus falou para você: vai, meu filho, não adianta ficar chorando, esperneando, reclamando, dizendo que a culpa é de um. Meu irmão, vai. A sua parte é caminhar, abrir os caminhos compete a Deus. E é isso que nós temos que entender. E por isso que Moisés levou bem uma puxada de orelha. Falou: rapaz, meu filho, eu já falei para você o que você tinha que fazer. A única coisa que você tinha que fazer era caminhar, porque quem ia abrir os caminhos era eu. Amém. Ou eu confio em Deus, ou eu confio na minha própria habilidade. Mas lembra que eu falei no início? Quando nós olhamos a história dos outros é mais fácil. Agora, quando nós trazemos para a nossa própria vida, nós sempre temos uma série de desculpas e de situações para colocar, para justificar os nossos próprios problemas e talvez possíveis fracassos. Porque muitas vezes nós nos colocamos numa condição de vítima, de pobrezinho, de coitadinho, de incapazes. E o que Deus quer fazer conosco transcende
tudo aquilo que nós estamos imaginando que pode ser. O que você tem para realizar diante de Deus, não deixe para outro fazer, meu irmão. Não entregue para outra pessoa fazer aquilo que um dia Deus colocou nas suas mãos. Não queira substituir o que Deus quer fazer com você por causa de outra pessoa. Porque Deus, Ele pode muito, pode mais, e pode restaurar e mudar a sua vida. Olha o que Ele faz aqui, ó. Olha o que eu coloquei aqui. O inimigo quer ver você desorientado, porque deserto é lugar de desorientação, sem saída do deserto. A ideia é essa: você no meio da situação ficar desorientado, ficar para baixo, ficar sem saída, não saber para onde você vai. Sabe sim, se Deus mandou você, você vai. Se Deus mandou você caminhar, você caminha. Deus mandou você seguir, você segue. Faraó imaginava que isso fosse acontecer. Quando o Faraó vê o povo no deserto, ele imagina esse povo todo no meio desse deserto, eles vão se perder. Eles vão perder a orientação. E quando o inimigo coloca situações na nossa vida, ele imagina sempre o pior de nós. Ele imagina sempre que nós iremos nos desorientar, perder o propósito, sair do foco, tirar a perspectiva de Deus, tirar aquilo que nós estamos dando de melhor para Deus. E não há coisa pior do que um homem ou uma mulher frustrado naquilo que Deus tem feito na sua vida e desejando coisas maiores ou melhores ou diferentes daquilo que Deus tem. Deserto é lugar de desafio. Qual era o desafio? Era passar por aquele mar. Qual era o desafio? Era sair do Egito. Qual era o desafio? Era ir para um novo lugar. Qual era o desafio? Era começar uma vida nova, uma história nova, um lugar novo. Deus coloca desertos em nossas vidas, irmãos, muitas vezes, porque Ele quer que nós vivamos uma vida diferente. Uma vida diferente. E essa vida diferente, ela é passada por um processo de provação. Deserto é lugar também de solidão. Imaginou você no deserto sozinho? Talvez você se sinta no deserto sozinho. Alimento escasso, água escassa. Se sinta muitas vezes desorientado, mas Deus não quer isso de você. Deus quer que você se submeta à vontade dEle, porque uma vez submetido à vontade e desejo do Senhor Jesus, Ele fará grandes coisas na sua vida e fará a história mudar. Eu creio nesse nome de Jesus. Segundo, deserto é lugar em que nós somos tentados. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi tentado por Satanás 3 vezes. E muitas vezes nós somos lançados nesse lugar para que Deus possa consolidar o seu ministério na nossa vida. Naquele momento, Jesus está mostrando para que todo mundo espiritual, todo mundo do inferno visse que ele era filho de Deus e que Satanás não conseguiria nada jamais com ele. Pela palavra, Jesus vence Satanás. E muitas vezes você no deserto está sendo tentado pelo inimigo. Tentado a primeira vez, você resiste. Só que não vai repetir a mesma coisa, ele vai mudar a estratégia. Talvez você foi tentado numa área e você venceu. Ele não vai se dar por satisfeito, ele vai tentar ir para outra área. E você sabiamente, já entendendo as astúcias do inimigo, você vai vencer novamente. Ainda que ele não se convença, vai tentar de novo, você resista. Porque como Jesus fez, ele resistiu ao diabo. A própria palavra fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que acontece quando Jesus resiste a Satanás? A Bíblia fala que os próprios anjos vieram e o serviram. Eu quero profetizar para a sua vida que você resista no deserto, que você não sucumba a tudo aquilo que o diabo tem tentado fazer na sua solidão, na sua... Olha, Jesus teve fome. No deserto é lugar de ter fome também. Jesus teve fome. Olha como Cristo estava fragilizado. E Satanás, ele tenta Cristo exatamente no seu ponto de fragilidade, na sua fome. Ou seja, o inimigo vai tentar nos atacar naquilo que é algo da nossa sobrevivência, da nossa necessidade. Não há nada mais legítimo do que fome. Todo mundo tem fome.
E a Bíblia fala que, se aproveitando dessa fragilidade dele, ele vai e oferece comida, ele oferece poder, e mais, ele tenta colocar Deus, o poder de Deus à prova. Olha só, 3 situações. O diabo vai tentar oferecer para todos nós poder que ele não tem, domínio que não é dele. A soberba humana é o que faz, o que tem feito durante tantos anos, tantos milênios, o homem cair. A soberba humana tem feito, verdadeiramente, dado condições para Satanás destruir milhares e milhares, milhões e milhões de vidas por causa dela. Jesus venceu isso. Segundo, as necessidades humanas têm sido pretexto para Satanás destruir o homem também. Qual é a necessidade? Sobrevivência. Eu fiz porque eu precisava, eu fiz pela minha família, eu fiz por isso, eu fiz por aquilo, eu fiz por um, eu fiz por outro. Não, forma nenhuma. Isso não pode ser motivo para você abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Abra mão disso. E segundo, Satanás vai tentar falar para todos nós que Deus não está vendo, que Deus não está sendo justo com você, que você merece mais do que está vivendo, que você não merece viver o que vive. Irmão, nós não merecemos nada de bom, porque a própria Bíblia fala que Deus olha lá do céu e não vê um justo sequer. Tudo que nós temos, meu irmão, temos que dar glória a Deus, graças a Deus. Sabe por quê? Porque tudo que eu tenho, tudo que você tem é bônus, porque o mais importante já recebemos, que é o quê? A coroa da vida. Irmão, se nós aceitássemos a Cristo e na mesma hora fôssemos levados desse mundo, já teríamos que agradecer a Deus, porque o mais importante nós já recebemos. E Deus ainda nos dá a chance de viver nesse mundo, sendo que o maior dom eu já recebi, que foi a coroa da vida. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, e eu já recebi isso, recebemos isso. Então não permita que o diabo coloque em dúvida aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Não permita que ele coloque em dúvida o poder de Deus sobre você. Mais uma coisa, para fecharmos: deserto é lugar de milagre. Eu tenho falado isso sempre. Tem gente que fala assim: eu queria viver milagres de Deus. A minha vida é muito pacata. Cuidado que você olha, hein? Amém? Minha vida é muito monótona. Minha vida é muito pacata. Eu queria viver os milagres. Claro que você vive os milagres de Deus, mas faz parte. Tem gente que quer viver milagre e não quer passar pela prova, passar pelo ganhar o milagre. Irmão, eu não posso contar a vitória sem ter passado pelo processo. Eu não posso dar glórias a Deus na bonança se eu não passei pelo deserto. Eu não posso dizer que Deus me curou se eu não passei pela doença para ser curado. Se você quer viver uma vida vitoriosa, uma vida com Deus, de Deus, entenda uma coisa: há um preço a ser pago. Todo mundo tem que pagar um preço para ser o que é diante de Deus. Não adianta. Quer ser uma bênção? Vai pagar o preço para ser uma bênção. Quer ser um homem de Deus? Vai pagar o preço para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quer ir para o céu? Tem que pagar o preço para ir para o céu, que ninguém vai para o céu de graça. Três coisas que eu quero falar com você. Primeiro, quem pensa que deserto é lugar de maldição está enganado. Sabe por quê? Porque esse mesmo Moisés, que foi colocado para liderar aquele povo, foi discipulado no deserto. A Bíblia fala que Moisés foi criado lá no Egito, filho da filha de Faraó. Ele mata um homem, ele foge e fica 40 anos no deserto. Moisés é gerado. O Moisés que nós conhecemos como libertador foi gerado no deserto. Deus gerou Moisés no deserto
E olha que ele vivia só na solidão. Terceiro, Jacó teve o seu caráter mudado exatamente no vale. Vale, que ele também poderia ser uma espécie de deserto, é lugar de transformação de caráter. E segundo, João Batista saiu do anonimato e ficou conhecido como aquele que veio antes do Senhor. E o próprio Jesus fala: não houve nenhum homem nascido de mulher como João Batista. A Bíblia fala que João Batista veio do deserto e ali ele teve a honra de fazer o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para você, em nome de Jesus, você pode estar passando por um deserto, mas o deserto é um lugar de transformação. Você pode estar passando por um deserto, mas deserto é lugar de milagre. E naquele momento, quando eles olham aquele lugar e pensam que não tinha saída, Deus olha para Moisés e fala: eu já falei para você o que você tem que fazer. O que tinha que fazer? Marche. Significa o seguinte: eu não tenho que fazer nada pelo que está na minha frente, porque Deus fará. E foi o que ele fez. Quando o povo continuou marchando, Moisés usou a autoridade dele como líder. O mar se abriu, aquele povo passou ali em seco para contar o milagre. Eu quero dizer para você nesta noite: que milagre Deus está te proporcionando para você contar. Que milagre você tem para contar? Se eu te desse o microfone hoje, que milagre você tem para contar? Será que você seria igual o povo contando milagre de 10 anos atrás, 20 anos atrás? Porque infelizmente tem crente que só consegue contar milagre de anos passados. Mas você sabe que você vive um milagre extraordinário? O maior milagre que você vive é o fato de você estar aqui hoje acordado com vida, ter olhado para esse dia lindo, ter levantado com saúde. Talvez uns mais, outros menos, mas o maior milagre é você sentar nessa cadeira, abrir a boca e falar: só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Senhor. Ele diga de honra pelo louvor, a glorifica a Deus, porque o maior milagre é você. O maior milagre é você. O maior milagre é você. Pastor, não está do jeito que eu queria, mas está do jeito que Deus queria. Pastor, não é da maneira que eu pensei que fosse, mas está do jeito que Deus quer. Já agradeceu a Deus pela tua família, que é milagre. Já agradeceu a Deus pelo teu emprego, é milagre. Já agradeceu a Deus pela tua saúde, é milagre. Já agradeceu a Deus pelo ministério que Deus colocou na sua mão, que você talvez não valorize, não dê conta, não está nem aí. É milagre. Valorize o que Deus tem feito na sua vida, porque simplesmente pelo fato de Deus ter feito, e o que vem de Deus é milagre. Teve louvor muito lindo que foi cantado aqui. O último que fala: posso clamar, já tenho fé para declarar. Nas ondas de um bravo mar, sim, eu posso clamar: mestre, vem me ajudar.